No coração do jardim, onde o rio se dividia em 4 braços que irrigavam toda a terra, crescia uma árvore diferente de todas as outras. Seus galhos se estendiam como braços acolhedores, suas folhas sussurravam segredos ao vento, e seus frutos pendiam pesados e dourados, capturando a luz do sol em sua pele perfeita. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal, plantada ali pelo próprio Deus, no centro exato do paraíso, impossível de ignorar, impossível de esquecer. Eva caminhava entre as sombras dançantes do jardim naquela tarde. O sol filtrava através da folhagem densa, criando padrões de luz e sombra no chão coberto de musgo. Ela conhecia cada canto daquele lugar, cada árvore, cada flor, cada criatura que ali habitava. Mas era sempre para aquela árvore central que seus olhos retornavam, dia após dia, com uma mistura de fascínio e inquietação que ela não conseguia nomear. Por que esta árvore? Ela se perguntava, não pela primeira vez. Suas mãos tocaram a casca rugosa, sentindo a vida que pulsava sob a superfície. Por que criar algo tão belo e depois proibir? Por que colocar o proibido no centro de tudo, onde não podemos deixar de vê-lo todos os dias? Foi então que ouviu o sussurro, suave como a brisa da tarde, mas carregado de uma inteligência que fez sua pele arrepiar. Pensamentos profundos para uma tarde tão bela, disse a voz. Eva se virou e viu a serpente, enroscada em um dos galhos mais baixos da árvore proibida. Não havia nada de ameaçador em sua aparência, pelo contrário, havia uma beleza hipnótica em suas escamas que cintilavam com todas as cores do arco-íris. Você fala, Eva observou, mais curiosa do que surpresa. No Éden antes da queda, onde a harmonia entre todas as criaturas era perfeita, uma serpente falante não parecia impossível, apenas incomum. Falo, a serpente confirmou, descendo graciosamente do galho. E observo. E me pergunto. Assim como você se pergunta sobre esta árvore. Eva inclinou a cabeça, estudando a criatura. O que você sabe sobre a árvore? Sei o que todos sabem, a serpente respondeu, circulando o tronco com movimentos fluidos. Que Deus disse que não podem comer dela. Que morrerão se o fizerem. Mas me pergunto, é mesmo verdade que Deus disse que não podeis comer de toda a árvore do jardim? Não de todas, Eva esclareceu, seus dedos ainda traçando os padrões na casca da árvore. Podemos comer livremente de todas as árvores do jardim. Apenas desta, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A serpente pareceu ponderar suas palavras, seus olhos dourados nunca deixando o rosto de Eva. Morrer, repetiu suavemente. Você sabe o que isso significa? Morrer. Eva franziu a testa. Era uma boa pergunta. A morte era um conceito que Deus havia mencionado, mas em um mundo onde tudo vivia em harmonia perfeita, onde cada dia trazia nova vida e crescimento, o que significava morrer? Era como tentar entender a escuridão quando se conheceu apenas a luz. Certamente não morrereis, a serpente continuou, sua voz ganhando uma qualidade persuasiva que parecia ressoar com algo profundo dentro de Eva. Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Conhecendo o bem e o mal. As palavras pairaram no ar entre eles como uma promessa e um desafio. Eva olhou para o fruto pendente acima de sua cabeça. Sempre havia algo de especial nele, algo que o distinguia de todos os outros frutos do jardim. Não era apenas sua beleza física, embora fosse verdadeiramente lindo. Era algo mais, algo que parecia chamar por ela em um nível que transcendia os sentidos físicos. Como Deus, ela murmurou, provando as palavras. Conhecendo o bem e o mal. Pense nisso, a serpente sugeriu, sua voz suave como seda. Vocês foram feitos à imagem de Deus, não foram? Então por que haveria aspectos da natureza divina que lhes são negados? Por que o conhecimento seria perigoso para criaturas feitas para serem semelhantes ao Criador? Era uma lógica sedutora, e Eva sentiu algo se agitar dentro dela, não exatamente dúvida, mas questionamento. Pela primeira vez em sua existência, ela estava verdadeiramente pensando, raciocinando,
questionando o porquê das coisas. E com esse despertar do pensamento crítico veio uma fome que não era física, mas intelectual, espiritual. O som de passos interrompeu suas reflexões. Adão emergiu de entre as árvores, seu rosto iluminando-se ao vê-la, mas então se tornando cauteloso ao notar a serpente e a proximidade de Eva à árvore proibida. Eva, ele disse, aproximando-se lentamente. O que está acontecendo aqui? Estávamos conversando, Eva respondeu, gesticulando para a serpente. Sobre a árvore. Sobre o conhecimento. Sobre o que significa ser como Deus. Adão olhou da serpente para Eva, depois para a árvore. Ele podia sentir a tensão no ar, como a calmaria antes de uma tempestade. Algo significativo estava acontecendo. Algo que mudaria tudo, e parte dele queria pegar a mão de Eva e fugir dali. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada momento, queria ficar e ouvir mais. A serpente diz que não morreremos se comermos o fruto, Eva explicou, seus olhos brilhando com uma intensidade que Adão nunca havia visto antes. Diz que nos tornaremos como Deus, conhecendo o bem e o mal. Adão sentiu as palavras como um golpe físico. Ele havia recebido o mandamento diretamente de Deus, antes mesmo de Eva ser criada. As palavras ainda ecoavam em sua memória com clareza cristalina. Mas aqui estava esta criatura, também criada por Deus, dizendo algo completamente diferente. Como reconciliar isso? Mas Deus disse. Ele começou, então parou. O que Deus havia dito exatamente? Que morreriam no dia em que comessem. Mas o que era a morte? E por que Deus colocaria algo mortal em seu jardim perfeito? Por que criar a tentação se não queria que cedessem a ela? Eva estava olhando para o fruto agora com uma expressão que Adão reconheceu, embora nunca a tivesse visto antes. Era desejo, mas não o tipo de desejo que conheciam um pelo outro ou pela comida quando tinham fome. Era um desejo mais profundo, mais fundamental. O desejo de saber, de entender, de ser mais do que eram. Olhe para ele, Eva disse suavemente. Veja como é belo. E pense no que representa. Conhecimento. Sabedoria. A capacidade de discernir entre o bem e o mal. Não são estas coisas boas? Não são estas as próprias qualidades que tornam Deus? Deus. Adão olhou, realmente olhou para o fruto pela primeira vez. Era verdade, havia uma beleza nele que superava todos os outros frutos do jardim. Parecia quase luminoso, como se contivesse luz própria. E o aroma que dele emanava era complexo e convidativo, prometendo sabores e experiências além de qualquer coisa que haviam conhecido. Mas a obediência. Adão disse fracamente, mesmo enquanto sentia sua resolução enfraquecer. Obediência cega. A serpente interveio suavemente. Ou escolha consciente. O que tem mais valor, fazer o certo porque não se conhece alternativa, ou fazer o certo conhecendo plenamente as opções? Era uma pergunta que atingiu o cerne de algo que Adão não havia percebido que estava contemplando. Em sua obediência a Deus, havia virtude real se não conhecia verdadeiramente a alternativa? Era amor real se não havia escolha real? Eva estendeu a mão para o fruto. Seus movimentos eram lentos, deliberados, como se ela estivesse plenamente consciente da magnitude do momento. Seus dedos tocaram a superfície lisa, e nada aconteceu. Nenhum raio caiu do céu. A terra não tremeu. Encorajada, ela colheu o fruto do galho. Adão prendeu a respiração. O momento parecia se estender infinitamente. Eva segurava o fruto, examinando-o de todos os ângulos. Era perfeito em sua forma, sem uma única mancha ou imperfeição. Ela o levou ao nariz, inalando profundamente seu aroma. Seus olhos se fecharam por um momento, como se ela estivesse saboreando antecipadamente o que estava por vir. Então ela abriu os olhos, olhou diretamente para Adão, e mordeu. O som daquela primeira mordida pareceu ecoar através do jardim. Até os pássaros pararam de cantar. O vento cessou seu sussurro através das folhas. Toda a criação parecia prender a respiração, esperando para ver o que aconteceria em seguida. Eva mastigou lentamente, saboreando. Seus olhos se arregalaram,
não em horror, mas em maravilha. O sabor era indescritível, doce, sim, mas com camadas de complexidade que se revelavam a cada momento. Era como provar a própria essência do conhecimento, como se conceitos abstratos tivessem se tornado sabor. Mas mais do que o sabor físico, algo estava acontecendo em sua mente. Portas que ela não sabia que existiam estavam se abrindo. Conceitos que não tinham nome de repente tinham não apenas nomes, mas significados profundos e ramificados. Ela entendia agora o que era escolha, não apenas a mecânica de selecionar entre opções, mas o peso moral da decisão, a responsabilidade que vinha com a agência. Ela olhou para Adão, e em seus olhos ele viu a transformação. Havia profundidade ali agora, camadas de compreensão que não existiam momentos antes. Mas também havia algo mais, uma solidão terrível, o isolamento de alguém que cruzou um limiar que outros ainda não cruzaram. Sem dizer uma palavra, ela estendeu o fruto para ele. Adão olhou do fruto para o rosto de Eva, depois de volta para o fruto. Ele podia recusar. Podia manter sua obediência, sua inocência, sua simplicidade. Mas ao fazê-lo, ele e Eva estariam para sempre separados por um abismo de experiência. Ela conheceria coisas que ele nunca poderia entender. Ela veria o mundo através de olhos que ele não poderia compartilhar. Além disso, agora que havia visto a transformação em Eva, a curiosidade queimava dentro dele como fogo. O que havia neste conhecimento que era tão poderoso? O que significava realmente conhecer o bem e o mal? E se eram verdadeiramente feitos à imagem de Deus, não deveriam compartilhar. Este aspecto fundamental da natureza divina? Ele pegou o fruto. O peso dele em sua mão parecia desproporcional ao seu tamanho físico. Este não era apenas um pedaço de fruta, era uma escolha que reverberaria através de toda a existência humana. Ele olhou mais uma vez para Eva, viu o encorajamento e a compreensão em seus olhos, e mordeu. A transformação foi instantânea e avassaladora. Se para Eva havia sido como porta se abrindo, para Adão foi como véus sendo rasgados. De repente, ele via tudo com uma clareza que era ao mesmo tempo maravilhosa e terrível. O jardim, que sempre havia sido simplesmente seu lar, agora era um lugar de beleza quase dolorosa, cada folha e flor pulsando com significado que ele nunca havia percebido. Mas com a beleza veio também a percepção de sua fragilidade. Ele entendeu, pela primeira vez, que as coisas belas podiam ser destruídas. Que a vida, por mais vibrante que fosse, carregava dentro de si as sementes da morte. Que o amor, por mais poderoso que fosse, podia ser traído. E com essa compreensão veio a percepção mais devastadora de todas: eles estavam nus. Não apenas fisicamente nus, embora isso também agora parecesse carregado de significado que nunca havia tido antes. Eles estavam existencialmente nus, expostos em sua finitude, vulneráveis em sua mortalidade, transparentes em sua capacidade recém-descoberta tanto para o bem quanto para o mal. Eles se olharam, realmente se viram pela primeira vez, e a vergonha os inundou como uma onda. Não vergonha de seus corpos físicos, mas vergonha de sua exposição total, de sua pequenez diante da vastidão do conhecimento que agora possuíam, de sua inadequação para carregar o peso da consciência moral. Freneticamente, desesperadamente, eles colheram folhas das figueiras próximas, tecendo-as juntas em coberturas improvisadas. Era um gesto fútil, como folhas poderiam cobrir o que haviam se tornado. Mas era necessário, este primeiro ato de criação cultural, esta primeira tentativa de mediar entre seu eu interior e o mundo exterior. O sol estava se pondo agora, lançando longas sombras através do jardim. A luz dourada que sempre haviam achado reconfortante agora parecia expor cada canto escondido, cada segredo. E então eles ouviram o som que sempre havia trazido alegria, agora transformado em fonte de terror. Os passos de Deus ecoavam pelo jardim na brisa do entardecer. Antes, eles correriam para encontrá-lo, ansiosos para compartilhar as descobertas do dia, para se banhar em sua presença. Agora, o som os enchia de um medo que apertava seus corações e secava suas bocas. Sem uma palavra entre eles, movidos pelo mesmo instinto de autopreservação, eles fugiram. Correram para a parte mais densa do jardim,
onde as árvores cresciam juntas e as sombras eram mais profundas. Agacharam-se entre os arbustos, seus corações batendo tão alto que certamente Deus poderia ouvi-los. Onde estás? A voz de Deus ressoou pelo jardim. Não era uma pergunta gritada com raiva, mas falada com uma tristeza que era de alguma forma pior que a ira. Era a voz de alguém que já conhece a resposta, mas precisa ouvir a confissão. Adão emergiu lentamente de seu esconderijo, Eva logo atrás. Suas coberturas de folhas pareciam pateticamente inadequadas agora, na presença daquele que os conhecia completamente. Ouvi a tua voz no jardim, Adão disse, sua voz tremendo, e temi, porque estava nu, e escondi-me. As palavras pairaram no ar. Temi. Medo havia entrado no paraíso. Nu. A consciência da vulnerabilidade havia nascido. Escondi-me. A separação entre a humanidade e Deus havia começado. Quem te mostrou que estavas nu? Deus perguntou, e na pergunta estava todo o peso do que havia sido perdido. Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses. E aqui, neste momento crucial, vemos o primeiro fruto amargo do conhecimento do bem e do mal, não algum grande ato de maldade, mas a pequena covardia de recusar responsabilidade. Adão, que momentos antes havia escolhido comer o fruto em solidariedade com Eva, agora buscava distanciar-se da escolha. A mulher que me deste por companheira, ele disse, conseguindo em uma única frase culpar tanto Eva quanto o próprio Deus, ela me deu da árvore, e comi. A mulher que me deste. Como se o presente de Deus tivesse se tornado uma maldição. Como se a solução divina para sua solidão fosse agora a fonte de sua queda. O conhecimento do bem e do mal havia trazido consigo a capacidade de racionalização, de transferir culpa, de se ver como vítima das circunstâncias em vez de agente de escolhas. Deus se voltou para Eva. Que é isto que fizeste? E Eva, seguindo o padrão estabelecido por seu marido, passou a responsabilidade adiante. A serpente me enganou, e eu comi. Mas pausa aqui e considera: houve realmente engano? A serpente disse que não morreriam imediatamente, e não morreram. Disse que seus olhos seriam abertos, e foram. Disse que seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal, e o próprio Deus confirmaria isso em breve. Onde estava a mentira? Talvez o engano não estivesse no que a serpente disse, mas no que deixou de dizer. Que conhecer o bem e o mal quando se é capaz de ambos é um fardo terrível. Que ter olhos abertos significa ver não apenas a beleza, mas também a fealdade. Que ser como Deus neste aspecto, sem ter sua santidade perfeita, é estar eternamente dividido entre o que se sabe que deveria ser e o que se é capaz de ser. As consequências que se seguiram não eram punições arbitrárias de uma divindade ofendida. Eram os resultados naturais, inevitáveis, das escolhas que haviam sido feitas. Quando você escolhe a consciência moral, certas coisas seguem tão certamente quanto a sombra segue o objeto que a projeta. A serpente, Deus disse: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A criatura que havia se elevado para desafiar a ordem divina seria rebaixada ao mais baixo. Mas note que a serpente não é destruída. O tentador permanece no mundo, uma presença contínua, um lembrete constante de que em um mundo onde o bem e o mal são conhecidos, a tentação é uma realidade permanente. E na promessa de inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, muitos veem a primeira promessa de redenção eventual. A mulher, Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O poder de criar vida, que deveria ser pura alegria, agora seria misturado com dor. Por quê? Porque em um mundo onde a morte entrou, cada nascimento é também o começo de uma vida que terminará. Cada criança nascida é alguém que um dia morrerá. O conhecimento disso tinge até a alegria da maternidade com tristeza. E o relacionamento entre homem e mulher, que havia sido caracterizado por unidade perfeita e igualdade,
agora seria complicado por dinâmicas de poder, desejo e dominação. Não porque Deus arbitrariamente decidiu que deveria ser assim, mas porque quando seres autoconscientes se relacionam, poder e vulnerabilidade inevitavelmente entram em jogo. Ao homem, Deus disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. O trabalho, que havia sido cooperação alegre com a criação de Deus, tornar-se-ia labuta. A terra, que havia produzido abundantemente, agora resistiria ao cultivo. Por quê? Porque o conhecimento do bem e do mal traz consigo a consciência de que nada vem facilmente, que cada conquista tem um custo, que a vida é uma luta constante contra a entropia. E a morte, que havia sido apenas uma ameaça abstrata, tornou-se uma certeza concreta. te tornarás. Com o conhecimento veio a consciência aguda da mortalidade, a sombra da morte colorindo cada momento da vida. Mas mesmo no meio do julgamento, há um momento de ternura profunda que revela o coração de Deus. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus não os abandonou em sua vergonha. Ele providenciou cobertura mais adequada que suas patéticas folhas de figueira. E para fazer túnicas de peles, um animal teve que morrer, o primeiro sacrifício, prefigurando todos os sacrifícios que viriam, culminando no sacrifício final que cobriria não apenas a nudez física, mas a nudez espiritual da humanidade. Então veio a declaração que revela a verdadeira natureza da situação. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Como um de nós. A serpente não havia mentido completamente. Eles haviam de fato se tornado como Deus em conhecer o bem e o mal. Mas há uma diferença crucial que a serpente não mencionou. Deus conhece o bem e o mal de uma posição de santidade absoluta, incapaz de escolher o mal. A humanidade agora conhecia ambos de uma posição de vulnerabilidade, capaz de escolher qualquer um. E aqui está o verdadeiro perigo que necessitou sua expulsão do jardim: a combinação de conhecimento moral e imortalidade em seres capazes de escolher o mal. Imagine as implicações. Seres que podem escolher o mal vivendo para sempre, cada escolha má se acumulando através da eternidade, o mal se multiplicando sem fim. A morte, por mais terrível que pareça, torna-se uma misericórdia, um limite para o mal que seres morais imperfeitos podem causar e experimentar. Então Deus os expulsou do jardim, colocando querubins ao oriente do Éden e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. O paraíso estava perdido. A inocência havia terminado. A jornada da humanidade no mundo mais amplo havia começado. Mas vamos parar aqui e considerar profundamente o que realmente aconteceu. Se Deus é onisciente, e as Escrituras consistentemente afirmam que Ele é, então nada disso foi surpresa. Cada momento foi conhecido antes da fundação do mundo. A colocação da árvore no centro do jardim, a criação da serpente com sua astúcia, a formação de seres com a capacidade de escolher, tudo foi deliberado. Por quê? Por que criar um cenário onde a queda não era apenas possível, mas virtualmente inevitável? A resposta pode estar na natureza do amor verdadeiro e do relacionamento genuíno. Deus poderia ter criado automatos, seres programados para a obediência perfeita, incapazes de escolher diferentemente. Mas isso seria amor? Pode haver amor real sem a possibilidade de rejeição? Pode haver virtude verdadeira sem a possibilidade de vício? Pode haver bem significativo sem a possibilidade de mal? A árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma armadilha cruel estabelecida por uma divindade caprichosa. Era o que tornava possível o amor real, a escolha genuína, a moralidade verdadeira. Era o que separava a existência da vida, a programação da personalidade, o instinto da consciência. Considere o que realmente significa conhecer o bem e o mal.
Não é apenas informação intelectual, como conhecer a diferença entre quente e frio. É consciência moral, a capacidade de fazer julgamentos éticos, de escolher entre caminhos com plena compreensão das implicações. É o que nos torna agentes morais no universo, co-criadores com Deus, capazes de moldar a realidade através de nossas escolhas. Sem essa capacidade, o que seria a humanidade? Seríamos habitantes eternos de um zoológico divino, bem cuidados, protegidos, mas nunca verdadeiramente vivos no sentido mais pleno. Nunca conheceríamos o triunfo de escolher o bem quando o mal é uma opção. Nunca experimentaríamos a profundidade do amor que escolhe permanecer fiel quando a traição é possível. Nunca entenderíamos o valor do que é dado livremente porque nunca conheceríamos a possibilidade de reter. A narrativa bíblica continua a se desdobrar, a partir deste momento crucial. O que começa como expulsão e maldição torna-se a história da redenção. Deus não abandona a humanidade caída. Pelo contrário, Ele põe em movimento um plano que culminará nele mesmo entrando na experiência humana, experimentando tentação, sofrimento e morte, e através disso abrindo um novo caminho, não de volta ao Éden, mas adiante para algo ainda maior. O livro de Apocalipse nos dá um vislumbre do fim da história, e significativamente, não é um retorno ao jardim. É a Nova Jerusalém, uma cidade, símbolo de civilização, comunidade, cultura humana santificada. Nesta cidade, a árvore da vida cresce novamente, mas agora suas folhas são para a cura das nações. O que foi negado no jardim é dado livremente na cidade. Por quê? Porque a humanidade passou pela jornada. Conhecemos o bem e o mal, lutamos com a escolha, carregamos as cicatrizes da queda, e através da graça, estamos sendo refinados em algo capaz de lidar com a vida eterna. Talvez o Éden nunca tenha sido destinado a ser nosso lar permanente. Talvez fosse sempre apenas o ponto de partida, o útero do qual a humanidade precisava emergir para cumprir seu destino. A queda não foi o fim da história, foi o fim do prólogo. Foi quando a verdadeira aventura humana começou. Reconsidere os personagens sob esta luz. Eva, tantas vezes vilipendiada como a causa da queda da humanidade, pode ser vista como a primeira a buscar sabedoria, a primeira a arriscar tudo pelo conhecimento, a primeira a dar o passo corajoso do conhecido para o desconhecido. Sim, havia desobediência em seu ato, mas também havia algo profundamente humano. A recusa de permanecer estática, o impulso de crescer, de saber, de se tornar mais. Adão, que escolheu seguir Eva na queda em vez de permanecer sozinho em obediência, demonstra algo tocante sobre a natureza humana. Ele escolheu a solidariedade sobre a segurança, o relacionamento sobre a retidão. Sua tentativa subsequente de transferir a culpa mostra a complexidade moral que vem com o conhecimento, a capacidade não apenas de fazer o mal, mas de racionalizar, justificar e evadir responsabilidade. A serpente permanis enigmática. Escrituras posteriores a identificam com Satanás, o adversário. Mas mesmo adversários às vezes servem aos propósitos divinos inadvertidamente. A serpente disse verdades, os olhos deles foram abertos, eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Que seus motivos fossem maliciosos não muda o fato de que catalisou um passo necessário na jornada humana. Isso não diminui a seriedade do pecado ou a realidade do sofrimento que entrou no mundo. A dor do parto é real. O suor do trabalho é real. A inevitabilidade da morte é terrivelmente real. Mas talvez essas duras realidades sejam o cadinho no qual algo precioso está sendo forjado, uma humanidade que pode escolher o amor sobre o ódio não por programação, mas por escolha. Que pode criar beleza em meio à feiura não por instinto, mas por decisão. Que pode buscar Deus não porque não conhece alternativa, mas porque conhece as alternativas e ainda assim escolhe Ele. Cada ser humano desde então tem recapitulado esta história em sua própria vida. Cada um de nós tem nosso momento de alcançar o fruto proibido, de escolher conhecimento sobre inocência, autonomia sobre obediência simples. Cada um de nós descobre que nossos olhos foram abertos para realidades que preferiríamos não ver. Cada um de nós experimenta a expulsão de nossos próprios Édens pessoais. Mas se a queda foi de alguma forma parte de um plano maior,
então talvez nossas quedas pessoais também possam ser redimidas. Se Deus vestiu Adão e Eva antes de enviá-los ao mundo hostil, talvez Ele também providencie para nós em nosso exílio. Se a expulsão do Éden levou eventualmente à encarnação, morte e ressurreição de Cristo, então talvez nossas expulsões pessoais possam levar a ressurreições que não podemos imaginar. A árvore do conhecimento do bem e do mal permanece como um símbolo poderoso do que significa ser humano. Representa cada escolha significativa que enfrentamos, cada momento em que devemos decidir entre a segurança da ignorância e o perigo do conhecimento, entre a facilidade da conformidade e a dificuldade da consciência, entre permanecer crianças e nos tornarmos adultos. O jardim está fechado para nós agora. O caminho de volta está bloqueado por querubins e uma espada flamejante. Não podemos retornar à inocência. Mas o caminho adiante permanece aberto, levando não de volta ao paraíso perdido, mas adiante para algo novo, algo sendo construído através das escolhas e lutas de toda a humanidade através das eras. A história de Adão e Eva não é apenas sobre duas pessoas em um jardim há muito tempo. É sobre a condição humana em si. É sobre o preço da consciência e o valor da liberdade. É sobre o que significa ser verdadeiramente humano em um universo onde nossas escolhas importam, onde podemos tanto criar quanto destruir, onde o amor é real precisamente porque a rejeição é possível. E assim a antiga história permanece eternamente relevante. O fruto ainda pende diante de nós em 1000 formas diferentes, cada escolha entre o fácil e o certo, entre o confortável e o verdadeiro, entre a estagnação e o crescimento. E ainda devemos escolher, não como Adão e Eva em inocência, mas como seus filhos e filhas, conhecendo o custo, carregando as cicatrizes de nossas próprias quedas, mas ainda capazes de escolher o bem, ainda capazes de amar, ainda capazes de crescer. O Éden está perdido, mas talvez o que estamos construindo juntos, através de nossas escolhas, nossas lutas, nossos momentos de graça e beleza, seja destinado a ser algo ainda mais glorioso. Talvez tenhamos trocado um paraíso estático por uma jornada dinâmica. Talvez tenhamos perdido a perfeição infantil para ganhar a possibilidade de uma perfeição madura, escolhida, conquistada através da luta e refinada através do sofrimento. No final, a queda não foi o fim da história de amor entre Deus e a humanidade. Foi o fim do primeiro capítulo e o começo de uma narrativa muito mais longa, mais complexa, mais profunda. Uma narrativa que ainda está sendo escrita em cada vida humana, em cada escolha feita, em cada momento de beleza criada ou verdade descoberta ou amor demonstrado em um mundo que conhece também a feiura, a mentira e o ódio. Obrigado por me acompanhar nesta exploração profunda da história de Adão e Eva, uma narrativa que continua a ressoar através dos séculos porque fala as questões mais fundamentais da existência humana. Se você encontrou significado nestas reflexões, convido você a se inscrever no canal Histórias da Bíblia, onde continuamos a explorar as profundezas das Escrituras e sua relevância eterna para nossas vidas. Suas próprias percepções e experiências com estas verdades antigas enriquecem nossa compreensão coletiva. Que possamos todos encontrar coragem para nossas próprias jornadas do Jardim da Inocência através do deserto da experiência em direção à promessa de redenção. Deus abençoe cada passo de sua jornada pessoal.